Bom, meus irmãos, nos encaminhamos para a última mensagem dessa série de 3 mensagens sobre o Advento, as 3 grandes virtudes cristãs, a fé, a esperança, e hoje o tema é o amor. Né? E assim como o pastor Rodrigo abriu a série falando sobre fé e usando o texto mais icônico sobre fé do Novo Testamento, que é Hebreus 11, eu farei da mesma forma e vou partir a pregação de hoje com uma meditação na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que também é o texto mais conhecido que nós temos a respeito do amor. 1 aos Coríntios, capítulo 13, ou melhor, 1 aos Coríntios, capítulo 12, a partir da parte B do verso 31, porque segue dentro do mesmo tema, finalzinho do verso 31 em diante, nos diz assim a palavra de Deus. E eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. Agora o capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior destes é o amor. Podemos assentar. Antes de iniciar o sermão, eu preciso dizer que, assim como as mensagens anteriores, este não será um sermão expositivo. Essa nossa série é uma série temática. Muitas vezes nós usamos ou abordamos o tema dentro da estrutura do texto, mas não tem uma preocupação, não há uma preocupação da minha parte de exaurir o texto, de meditar em cada sentença, como costuma ser os nossos sermões de domingo. Então nós vamos falar sobre o amor. Eu vou abordar essa estrutura aqui do capítulo 13, porém eu vou fazer várias referências e algumas questões fora aqui deste texto do capítulo 13. Meus irmãos, como eu disse, alguns, pelo que eu vejo, estão aqui pela primeira vez nessa série. Nós estamos nessa série do Advento, nos preparando para o culto da semana que vem, que será o culto de Natal. E essa série aborda as 3 grandes virtudes cristãs: a fé, a esperança e o amor. Os 2 últimos sermões foram sobre fé e esperança, e hoje é sobre o amor. Eu confesso que eu tive uma experiência visual muito grande nos 2 últimos sermões. Eu estava pensando aqui sobre os sermões que antecederam este, e eu pude me ver no primeiro sermão correndo a corrida da fé, me desembaraçando de todo o peso, escolhendo bem a roupa, o tênis. No último domingo, eu tive aquela experiência sensorial quase no meu banco,
de um adolescente numa cidade do interior, na avenida principal da cidade, o caminhão da Coca-Cola passando, como nosso irmão Augusto falou, e aquela alegria, esperança própria da adolescência, a convivência com os outros e aquela experiência incrível, né? O Augusto nos transportou para isso. E quando eu penso sobre o amor, a primeira coisa que me vem à mente, e o primeiro texto, na verdade, bíblico, que eu memorizei na minha vida, muito antes de eu ser cristão, muito tempo antes de eu ser cristão, o primeiro texto bíblico que eu memorizei foi por causa de uma música que eu aprendi no colégio. Foi 1 João 4,8, que diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Foi uma musiquinha que eu aprendi no colégio. Eu lembro que eu devia ter uns 6, 7 anos na escola adventista e me ensinaram essa música. Eu não sabia nem que era um versículo bíblico, mas foi o primeiro texto bíblico que eu memorizei. E uma coisa interessante é que esse texto, ele nos mostra que Deus, ele não simplesmente o que ele faz é amor. Deus não simplesmente tem amor, mas a palavra de Deus nos diz que a própria essência do amor está no nosso Deus. Deus não faz, Deus não age, Deus não tem, Deus é amor. O mais profundo da essência de Deus é o amor. E o amor é um tema dominante na Bíblia Sagrada. Sem dúvida nenhuma, dentre as maiores virtudes do cristianismo, o amor se destaca de forma proeminente entre elas. Vejamos aqui algumas coisas que a Bíblia nos fala sobre amor, antes mesmo de entrar no texto de 1 Coríntios, capítulo 13. A Bíblia apresenta que o amor, como nós conhecemos, é a suprema virtude do cristianismo. E nós vemos isso no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Paulo, em Gálatas 5:22, diz que o amor é fruto do Espírito, ou seja, a consequência de uma vida cheia do Espírito Santo necessariamente será uma vida de amor. A palavra de Deus nos diz, inclusive, da boca do próprio Jesus, que o principal mandamento, aquilo que deve guiar a vida de todo cristão, é o amor. Porque quando perguntam para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, Jesus diz que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. O próprio Jesus também diz que o amor é a marca distintiva dos cristãos. Isso está em João, capítulo 13, verso 35. Jesus diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E por fim, o próprio apóstolo João, o texto que eu citei, ele vai dizer que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vejam como o amor é importante na Bíblia Sagrada, ele é a marca distintiva, ele é aquilo que nós chamamos da prova dos 9 do cristianismo verdadeiro. Um dos testes principais do cristianismo é o teste do amor. Mas quando nós falamos de amor, e aqui é uma preocupação que eu tenho, o que significa essa palavra? Como nós podemos conceituar o amor? Parece uma expressão tão desgastada no nosso meio. A impressão que eu tenho é que a ideia vigente de amor, ela está muito longe daquela que a própria Bíblia nos apresenta. Nós retiramos, a sociedade retira essa ideia de amor muitas vezes de filmes, da cultura em geral, e por vezes nos apresentam um amor sentimentalista, um amor arrebatador, um arrebatamento dos sentidos, mas ao mesmo tempo um amor que é inconstante, volúvel. Quando nós nos aproximamos do final do ano, que começam a surgir aqueles filmes sobre o Natal, nós vemos muito bem como o mundo enxerga o amor e como a forma que as pessoas majoritariamente veem o amor contrasta com aquilo que a Bíblia Sagrada nos fala. Eu disse num dos sermões que
Uma vez eu fui ver um filme sobre amor, sobre Natal, né? E basicamente esse filme fala de uma mulher que foi procurar o seu pai, que ela não conhecia, ela saiu, foi para uma outra cidade, e nisso ela acaba conhecendo também um homem, se apaixona por ele, tem um relacionamento com ele, trai o seu noivo, porque ela era noiva, e aquilo nos é apresentado como amor. É um arrebatamento, é um sentimento, é aquilo que dá vontade de fazer na hora, mas nada disso fecha com a declaração da Bíblia Sagrada. O próprio reverendo Hernandes Dias Lopes nos diz que essa palavra amor está profundamente desgastada nos nossos dias. Tornou-se símbolo de paixão, de sexo, tornou-se símbolo de arrebatamento de sentimentos. Quando nós olhamos no Google para procurar uma definição de amor, o Google vai dizer que amor é uma forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. E diz mais, é uma atração baseada no desejo sexual. Então, a primeira coisa que nós precisamos esclarecer é qual é o significado cristão do amor. E aqui eu quero usar uma palavra de John Mackay. Ele diz que uma das principais artimanhas do diabo é esvaziar o conteúdo das palavras. Percebam que eu posso estar falando de amor com outra pessoa e o significado do amor para mim é um, para aquela outra pessoa pode ser outro totalmente diferente, né? Os linguistas chamam isso de campo semântico, ou seja, o conjunto de significados que uma expressão consegue conter. E como muitas vezes esse significado está longe daquele que a Bíblia nos apresenta. É por isso que Paulo vai nos dizer, em Romanos capítulo 12, que um processo de crescimento cristão envolve necessariamente uma renovação da nossa mente, para que nós possamos pensar de acordo com a mente divina. Quando nós olhamos este texto em questão, Paulo trata desse tema, este texto, meus irmãos, ele pode ser dividido em 3 grandes blocos. Tá? Eu não vou exaurir esses blocos, até porque eu quero fazer um link aqui com o Advento, mas basicamente os 3 primeiros versículos, Paulo vai falar do quão vital é o amor. É que sem ele, sem o amor, nada mais importa. Do versículo 4 ao versículo 7, Paulo personifica o amor. Ele descreve o amor por meio de uma personificação do amor. E basicamente ele vai dizer o que o amor é, o que o amor não faz e o que o amor faz. E por fim, do verso 8 ao verso 13, Paulo vai explicar que o amor é uma das coisas que vai permanecer no novo mundo de Deus. Que o amor, diferentemente de profecias, de dons, de conhecimento, essas coisas que são transitórias, o amor é permanente. E por isso o amor é superior. Basicamente essa é a estrutura do texto. E este texto começa de uma forma muito bela, e eu quero só dar umas pinceladas para que vocês possam entender por que Paulo fala dessa maneira neste texto. Essa era uma igreja que estava enfrentando diversos problemas. Uma igreja que tinha muitas divisões, muitas rixas, muitos problemas morais dentro da igreja de Corinto. E era uma igreja, sobretudo, fascinada pelos dons. Os membros dessa igreja, eles gostavam demais do falar em línguas, da profecia, dos milagres, daquilo que é extraordinário. Porém, Paulo vai nos dizer que eles relaxaram naquilo que é o mais importante do cristianismo, que é o amor. O amor estava em falta naquela igreja. Ao passo de que Paulo disse que não faltava nenhum dom àquela igreja. Ou seja, havia todas essas manifestações, porém faltava o amor naquela comunidade cristã. E Paulo escreve esse texto dentro de um bloco que vai do capítulo 12 ao capítulo 14, em que ele vai tratar sobre o culto cristão e a manifestação dos dons espirituais dentro da comunidade. Paulo fala sobre os dons. Paulo vai falar no capítulo 12, no final, a partir do verso 31, que a igreja deve buscar os melhores dons,
deve buscar aquilo que edifica o povo de Deus, mas ele diz que há um caminho que é maior do que os dons. Há um caminho que é melhor do que os dons. Paulo diz, embora os dons espirituais, aquilo que Deus deu para edificar a sua igreja, seja importante, seja necessário, seja algo que nós devemos almejar, Paulo diz que o caminho mais excelente e o único ambiente em que o correto exercício dos dons pode ser exercido é num ambiente de amor. E é por isso que ele escreve o capítulo 13 bem no meio de dois capítulos que falam sobre dons espirituais. Os dons devem ser exercidos em um ambiente, em uma comunidade marcada pelo amor. E Paulo começa mostrando primeiro, e aqui eu vou ser muito breve, eu não quero focar nesse primeiro bloco, a excelência do amor. Paulo começa mostrando que sem o amor, absolutamente nada mais importa. E eu chamo a atenção de vocês, meus irmãos, porque nesses 3 primeiros versos, 5 vezes, Paulo vai usar uma expressão, ainda que. 5 vezes Paulo usa isso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Paulo usa uma figura de linguagem chamada hipérbole. Quer dizer, ainda que alguém pudesse fazer tudo isso, ainda que alguém tivesse todo o conhecimento, e percebam, Paulo não usa essas expressões por acaso. A igreja de Corinto dava valor às línguas, dava valor aos milagres, dava valor àquilo que é visível, que é extraordinário. E Paulo diz, ainda que eu tivesse tudo isso, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu opere milagres, Paulo diz, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E eu quero aproveitar aqui e fazer uma leitura nessa paráfrase bíblica aqui da mensagem, porque eu acho muito bom como Paulo encerra aqui o verso 3. Ele diz exatamente dessa forma, eu acho lindo a forma como o Eugene Peterson trabalhou esse texto. Ele vai dizer assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor eu estou falido. Essa é a ideia. Sem amor eu estou falido. Vejam que o amor aqui é apresentado como um caminho superior e o único ambiente correto para o exercício dos dons espirituais. Mas eu não vou expor, como eu disse, eu quero passar para o segundo ponto. Paulo aqui, talvez esse seja o principal, verso 4 a 7, Paulo vai definir o amor. E percebam, meus irmãos, como é difícil definir o amor. É muito difícil extrair o significado do amor de um dicionário. Essa palavra, amor, é tão cheia, tão rica de significados, que Paulo aqui vai trabalhar ela pelo menos de 3 formas, e eu diria de 4 formas. Paulo vai dizer o que o amor é, Paulo vai dizer o que o amor não faz, e Paulo vai dizer o que o amor faz. Mas eu acrescentaria que Paulo, de forma implícita, também diz o que o amor não é. Por meio do que o amor é, Paulo também diz o que o amor não é. Em primeiro lugar, e eu não vou seguir a ordem do texto, porque eu quero seguir uma ordem mais didática, eu quero começar com o que o amor não é. Em primeiro lugar, o amor não é um sentimento. Diferente do que a cultura nos ensina, o amor bíblico não é um sentimento. O nosso tempo atual, caracterizado pelo subjetivismo, relativismo, sentimentalismo, e uma das coisas que mais me incomoda, eu confesso, conversando com as pessoas, é quando alguém usa a expressão, essa é a tua verdade, esse é o teu entendimento. Nós cristãos acreditamos que há uma realidade objetiva, um mundo criado por Deus, então
Esses princípios, eles são absolutos, eles não são relativos. O significado de amor não pode ser dado pela cultura na qual nós estamos inseridos. Ele tem que ser dado pelo próprio Deus, pelo estudo sério das Escrituras, por aquilo que Deus fala a respeito do amor e a respeito de si mesmo, porque Deus é o amor, logo Ele é a manifestação suprema daquilo que é o amor. A Bíblia sempre descreve o amor, meus irmãos, em termos de atitude e de ação. Percebam que a primeira descrição do amor, quando Paulo diz o que o amor é, verso 4, o amor é paciente e o amor é benigno. Que o amor é? O amor é paciente e o amor é benigno. Logo, o amor não é um sentimento. O amor não é um frio na espinha. Não é arrepiar os pelos do meu braço. Não. Não é isso que nós aprendemos nos filmes, nas séries. Não. Tem nada a ver com isso. A Bíblia vai apresentar que o amor não é, antes de mais nada, o que contrasta com toda essa ideia que nós temos, o amor não é autocentrado. O amor não é autocentrado. Percebam as palavras que Paulo usa. O amor não abre ciúmes, o amor não se envaidece, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se ressente do mal. E aqui, novamente, eu não tenho essa habilidade estilística, poética. Novamente, eu vou ter que fazer uso do Eugene Peterson para que vocês consigam compreender, numa linguagem mais contemporânea, como ele descreve o amor. Ele vai dizer assim: o amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é snob. O amor não tem a mente soberba. O amor não se impõe sobre os outros. O amor não age baseado no eu primeiro. O amor não perde as estribeiras. Não contabiliza os pecados dos outros. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. Percebam que uma coisa que essa descrição, não é uma tradução, uma paráfrase do Eugene Peterson, o que essa descrição do amor nos traz é tudo menos sentimentalismo barato. Aquela coisa que é volúvel, que é própria do ser humano inconstante. O amor, como aponta para a própria essência de Deus, ele é firme, ele é sólido, ele é constante. Então, o amor, primeiramente, ele não é um sentimento e ele não é autocentrado. Agora, o que é propriamente o amor? O amor aqui é explicado como uma ação, como uma atitude. E se fosse dizer o que caracteriza o amor na vida de uma pessoa do ponto de vista bíblico, eu diria, e essa é uma definição minha, não tirei de lugar nenhum, é uma definição imperfeita, mas é o máximo que eu consegui chegar, eu diria que o amor é uma disposição firme de glorificar a Deus e de servir o próximo. É o máximo que eu consegui chegar nessa definição. O amor é uma disposição firme de glorificar a Deus e de servir ao próximo. Não é algo passivo, mas é ativo e é intencional. É, antes de mais nada, caracterizado por suas atitudes e ações. Do ponto de vista cristão, o amor é uma firme disposição de glorificar a Deus e de servir ao próximo. A Bíblia vai nos dizer que o amor é a própria essência do ser de Deus. Eu amo esse texto. 1 João 4,8. Terceira vez que eu cito ele. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A Bíblia vai nos dizer que a essência de Deus é o amor. Logo, o amor, do ponto de vista bíblico, ele sempre estará relacionado à justiça e à santidade. É um amor que busca restaurar, é um amor que busca redimir. Paulo também vai dizer o que o amor não faz. Percebam? O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, ou seja, não é algo egoísta, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça.
E por fim, Paulo vai dizer o que é o amor. O amor tudo sofre, tudo crê. O que o amor faz, desculpa. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Percebam que nós não temos uma definição do estilo dicionário, do estilo Aurélio aqui. Paulo, para nos explicar o que é o amor, Paulo diz o que o amor é, o que o amor não é, o que o amor não faz e o que o amor faz. Paulo personifica o amor aqui para que nós possamos ter uma ideia do que significa essa palavra tão profunda de significado. Apesar de os gregos terem várias palavras para se referir ao amor, nós na língua portuguesa, nós temos basicamente só o amor e talvez a afeição, que seria alguma coisa mais próxima. É interessante que as traduções mais antigas vão usar a expressão caridade ao invés de amor, mas hoje em dia caridade já não comunica mais o que a Bíblia quer dizer com esse texto. Caridade parece comunicar uma boa ação, uma ação social, ajudar os pobres. O amor aqui é muito mais profundo do que isso. Muito mais profundo do que isso. Paulo vai dizer aqui nesse último trecho, e eu quero acabar logo aqui, 1 Coríntios 13, para fazer uma ponte com o Advento, que o amor, ele é superior a todos os dons, a toda forma de manifestação extraordinária, tendo em vista não apenas a sua superioridade de per si, mas também a sua permanência e estabilidade. Paulo vai dizer que o amor jamais acaba. Havendo profecias, vão desaparecer. As profecias dizem respeito ao nosso tempo, à nossa era. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Por quê? Porque o nosso conhecimento ele é imperfeito nessa era. Nós precisamos dessa revelação de Deus através das Escrituras. Nós precisamos da manifestação dos dons espirituais para a edificação da igreja. Paulo vai dizer que em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Quando vier o que é perfeito. O que é perfeito? Os teólogos durante séculos se debruçaram sobre o significado dessa expressão, mas eu estou com o João Calvino e acredito que aqui é o único significado possível desse texto. O que é perfeito é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, o estabelecimento definitivo do reino de Deus. Paulo diz, quando nós por fim estivermos para sempre com o Senhor, aquilo que em parte será aniquilado. O pastor Rodrigo já falou sobre isso. Não haverá sentido na fé, porque a fé é a convicção daquilo que nós não vemos. Quando estivermos face a face com Cristo, a fé deixa de ter o seu propósito, o seu significado. Não haverá esperança, porque a esperança é alimentada pela fé, é aquela expectativa do momento em que o Senhor vai agir no mundo. E é por isso que nós cristãos clamamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque nós queremos a redenção do nosso corpo, nós queremos estar presentes com o Senhor, nós queremos e ansiamos por uma realidade em que a morte, em que a doença, em que a miséria, em que o pecado não fará mais parte da experiência humana. A esperança faz muito sentido hoje. A esperança, diz Paulo, nos ajuda a lidar com as dificuldades da vida. Nos ajuda a lidar com os percalços, com as aflições. Porém, quando Cristo Jesus vier e nós estivermos com Ele, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. A palavra de Deus diz que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Porém, o amor é permanente. O amor faz parte da nossa experiência cristã hoje e fará em muito maior medida na eternidade. A eternidade será uma vida regada pelo amor. Paulo diz, tudo dos dons, isso que vocês estão brigando na igreja,
querendo saber quem é melhor do que quem, achando que aquilo que é mais extraordinário, mais visível, é sinal de espiritualidade. Longe disso, aquela igreja estava cheia de problemas. Paulo diz que aquilo que é permanente neste mundo e no mundo vindouro é o amor. E percebam aqui que Paulo vai dizer que quando vier o Senhor Jesus, aquilo que em parte será aniquilado. Hoje nós temos um conhecimento, como eu disse, incompleto, suficiente para conhecer a Deus, para louvá-lo, mas é incompleto. Naquele dia, nós conheceremos, nós teremos os nossos olhos, as escamas cairão, nós conseguiremos ver Cristo face a face. A igreja de Corinto era tão soberba por causa do conhecimento, da eloquência, aquela cultura grega. E Paulo diz, olha, tudo isso que vocês se enaltecem é transitório, vai passar. E Paulo ainda usa uma expressão, quando eu era menino eu falava como menino, sentia como menino. O que Paulo está querendo dizer? Paulo nos chama aqui todos de menino. Ainda não foi revelado aquilo que nós havemos de ser. Nós estamos naquela tensão que costumamos dizer entre o já e o ainda não. Já somos filhos de Deus, já somos cristãos, já somos nova criatura, mas ainda não recebemos o nosso corpo glorificado. Ainda não estamos livres das mazelas do pecado e da morte. Ainda não vemos o Senhor face a face. Usando uma expressão que Paulo gosta de usar muito, que é da igreja como um edifício. Paulo está dizendo, tudo isso, os dons, todas essas outras questões, é mais ou menos como um andaime para um edifício. Enquanto o edifício não está pronto, o andaime é útil. Ele precisa do andaime para poder ir construindo os andares, construindo as camadas. Mas depois que o edifício está entregue, está completo, o andaime perde a utilidade porque o edifício já está pronto. Paulo está dizendo tudo isso que nós precisamos, os dons, o conhecimento, o ministério dos mestres, dos pastores. Um dia isso não será mais necessário. O edifício estará pronto e nós vamos poder simplesmente afastar esse andaime porque ele não terá mais utilidade. Paulo diz, quando eu cheguei a ser homem, ou seja, naquele momento perfeito, eu desisto das coisas de menino. Ele diz, porque agora nós vemos como um espelho. E aqui eu tenho que fazer uma observação. O espelho na época de Paulo não era igual ao espelho de hoje em dia, que a gente consegue se ver plenamente. Não faz sentido entender esse texto quando nós olhamos o espelho de hoje, porque o espelho de hoje mostra exatamente como nós somos. Nós podemos pentear, fazer tudo que nós conseguimos ver perfeitamente. O espelho na época de Paulo era um bronze polido. Por mais polido que fosse o bronze, dava para ver, mas não era perfeito. Por isso o Jim Peterson, na mensagem, ele disse, agora nós vemos como num nevoeiro. Sabe quando está dirigindo e tem aquela serração, não consegue enxergar muito na frente. Eu lembro que um dia eu estava indo para o Paraná, subindo a serra, e foi só pela frente, só vi as curvinhas assim, não conseguia ver um palmo na minha frente. Fui orando o tempo todo, porque eu não conseguia enxergar o caminho, aquele nevoeiro. Eu só tinha uma visão muito parcial das coisas. É isso que Paulo diz com o espelho. O espelho não refletia perfeitamente a imagem. Agora nós vemos de forma imperfeita. Porém vai chegar um dia, diz Paulo, que nós o veremos face a face. Agora eu conheço em parte. Nós estamos aqui toda quarta-feira recitando, estudando o Catecismo Nova Cidade, aprendendo doutrinas, recitando o credo apostólico, lendo as Escrituras, meditando no texto bíblico. Nós estamos aprendendo, mas esse conhecimento, embora seja um conhecimento suficiente, ele não é exaustivo. Agora eu conheço em parte, diz Paulo, mas chegará um dia que eu conhecerei como também sou conhecido. E aí Paulo encerra, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, porém destes o maior é o amor. Irmãos, com base nisso que nós vimos, eu quero abrir um tópico aqui que não está no texto,
Como a encarnação de Cristo nos ensina sobre esse amor de Deus. Se a própria essência de Deus é amor, e se é difícil definir o amor, vejam que Paulo não traz uma definição, diz o que é, o que não é, o que faz, o que não faz. Se é difícil definir o amor de forma precisa, a melhor maneira é nós enxergarmos o amor naquele que é a própria encarnação do amor, Jesus. E eu quero abrir esse tópico, e é o último tópico do sermão de hoje, com uma citação que eu acho magnífica de um teólogo reformado muito famoso chamado Herman Bavinck. Ele diz assim: a encarnação do Filho de Deus não foi apenas um ato de bondade condescendente, como ainda continua sendo no seu estado de exaltação, mas também é um ato de profunda humilhação. A humilhação começou na sua própria concepção e continuou por toda a sua vida até a sua morte e seu sepultamento. Cristo não foi um herói humano cujo tema era para o alto e avante, que supera todos os obstáculos e finalmente alcança o auge da fama. Pelo contrário, ele desceu cada vez mais baixo e mais fundo, sempre de forma mais íntima para a nossa comunhão. A descida para essas profundezas foi marcada por certas etapas: concepção, nascimento, vida humilde em Nazaré, batismo e tentação, oposição, desprezo, perseguição, agonia no Getsêmani, condenação perante Caifás e Pilatos, crucificação, morte e sepultamento. Esse caminho levou para longe do seu lar com o Pai e para perto de nós em comunhão com nosso pecado e morte. Por fim, no mais profundo do seu sofrimento, ele expressa a sua angústia de ter sido esquecido por Deus. Assim ele poderia também declarar seu clamor de vitória: está consumado. Meus irmãos, quando nós falamos sobre a encarnação de Cristo, e o Natal é justamente o nascimento, na teologia nós costumamos dizer que esse é o primeiro estágio da humilhação, que vai da concepção até a morte, sepultamento. A partir da ressurreição, nós dizemos que é o estágio da exaltação. Então, quando nós começamos a falar sobre Advento, nós falamos sobre a humilhação do Filho de Deus. E percebam, quando nós meditamos nisso, parece que ganha vida e ganha forma a descrição do verso 4 a 7 de 1 Coríntios 15. Cristo Jesus é tudo isso: paciente, benigno, não age ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o que eu aprendo a respeito desse evento tão maravilhoso? E nós dizemos que no cristianismo nós temos duas grandes festas: o Natal e a Páscoa. Cristo, Jesus se encarnando, vindo ao mundo, o Deus homem, e ele morrendo como nosso substituto na cruz do Calvário. A primeira coisa que esse texto nos traz é uma exposição do que é o amor incondicional. A primeira verdade é que Deus se fez carne. A encarnação é o ato de Deus se tornar humano na pessoa de Jesus Cristo. E aqui eu gosto muito de uma frase, eu não sei quem é o autor dessa frase, não é minha, que o Filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Então, a primeira coisa é justamente isso. Quando eu leio o texto bíblico, eu quero aqui que vocês adentrem, procurem imaginar essa cena. A Bíblia vai nos mostrar, meus irmãos, que era Deus. Aquela descrição do primeiro capítulo de João é tremenda. O Verbo se fez carne. Ele é a vida, ele criou todas as coisas, ele estava no princípio com Deus. Por sua palavra, tudo passou a existir. Ele é o Criador e o sustentador da vida. E ele se esvazia, o que Paulo vai dizer na carta aos Filipenses,
se esvazia daquela condição gloriosa e assume a forma humana. E esse ato, nos mostra a palavra de Deus, demonstra um amor incondicional. E percebam, irmãos, Deus não espera que nos tornemos dignos, mas Ele vem até nós em nossa indignidade, na nossa condição de necessitados. O amor não depende das circunstâncias. Se o amor fosse autocentrado, a encarnação não faria nenhum sentido. Jesus se despe da sua glória majestosa. Jesus se despe do seu poder. Mas Ele é o regente, o criador e o sustentador de todas as coisas. Ele é Deus. A gente costuma falar muito da crucificação, a gente costuma falar muito da humilhação do Deus homem naquela cruz, mas às vezes não nos apercebemos que o próprio nascimento de Jesus foi um ato imenso de humilhação. Ele assume a forma humana, e isso nos ensina que o amor verdadeiro não depende de circunstâncias ou do mérito do outro. Deus escolheu nos amar apesar das nossas imperfeições. E é o que a Bíblia vai dizer, aquele texto tão maravilhoso. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em segundo lugar, o amor sacrificial de Jesus no caminho da humildade. E é o texto de Filipenses 2:5-8. Paulo descreve como Jesus, mesmo sendo Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a que se deveria pegar. Em vez disso, esvaziou-se e assumiu a forma humana, vindo a morrer na cruz. E a ideia que nós temos aqui na Bíblia é de um rei que deixa o trono e passa a viver como um servo no meio do seu povo. Essa é a ideia. A ideia de um rei. Eu me lembro, claro, uma ilustração bem perfeita. Eu me lembro que tinha um capítulo, uma série, um episódio do Chapolin Colorado, que tinha a figura de um rei que se veste de aldeão para viver no meio do povo, para saber o que o povo sentia, para saber como o povo pensava. Ele estava encastelado, ele não tinha contato com o povo. Ele não podia sentir a dor do povo, ele não podia pensar como o povo. E essa ilustração, embora muito ruim, muito incompleta, eu não tenho a habilidade artística do Augusto, mas ela demonstra o que Cristo fez, que sendo Deus, não estamos sujeitos a nada das nossas fraquezas, das nossas falhas, das nossas imperfeições. Ele veio. Ele foi um bebê. Ele precisou ser amamentado. Ele sentiu dor, cansaço, fadiga, soube o que é o cansaço, a tristeza, a traição. A Bíblia chega a nos dizer na carta aos Hebreus que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Foi santificado por meio do seu sofrimento. Uau! Jesus, isso eu acho mais tremendo. Porque se o Evangelho tivesse mostrado um Deus, já seria grande coisa, que tivesse vindo já adulto, na semana da paixão, só para morrer e ressuscitar, já seria uma linda história de amor. Mas ele viveu por mais de 3 décadas. E é por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Antes, como ele andou na terra, como ele sentiu as coisas que nós sentimos, a única diferença é que ele não tinha o pecado, mas ele sentiu cansaço, tristeza, decepção, tudo. Por causa disso, ele pode se compadecer daqueles que se encontram em situações difíceis. Então, ele é o rei que foi viver entre os camponeses. Mas, não sei se eu vou ler todos os meus tópicos, já vou encerrar. O amor
E o advento nos mostra um amor próximo e presente. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. A encarnação significa que Deus está conosco. Não é um amor distante, teórico, mas é um amor que se envolve diariamente e diretamente em nossas experiências. É o Deus conosco. É aquele que disse aos seus discípulos antes de ascender aos céus: ide por todo o mundo, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É um amor que se preocupou em não nos deixar órfãos e nos enviou o Espírito Santo para estar conosco. Vejam, meus irmãos, tudo isso, essa descrição de 1 Coríntios, ela encaixa, ela casa perfeitamente na vida, na obra, no ministério de Jesus Cristo. Então, é um amor que demonstra um Deus conosco. E por fim, e aqui é o último tópico, não vou abordar os outros, é um amor, o advento nos mostra um amor transformador. Um amor transformador. Não mostra apenas o amor de Deus. O advento, ele não é uma cena isolada. Ele faz parte do grande quadro da história da redenção. Aquilo que foi criado e planejado por Deus antes mesmo que houvesse o mundo. O amor de Cristo, o amor de Deus, essa essência maravilhosa, que casa perfeitamente com a descrição do apóstolo Paulo, é demonstrada por meio da eleição e da redenção de um povo para a glória do Senhor. Paulo vai nos dizer, em Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A encarnação, ela não apenas mostra o amor de Deus, mas ela também inicia a nossa transformação. Jesus veio para nos redimir. Ele não veio ao mundo simplesmente para ter uma pequena experiência humana, para passear em nosso meio, não, ele veio num grande projeto, o projeto da redenção dos eleitos de Deus, para nos restaurar a imagem de Deus. E, portanto, meus irmãos, a vinda de Jesus, na verdade, ela foi uma missão de resgate, uma missão para resgatar os eleitos de Deus, aqueles a quem Deus escolheu. E diante disso, eu já vou partir para as conclusões e aplicações, o tempo já está adiantado, nós temos ceia. O que a gente pode extrair de tudo isso? Em primeiro lugar, eu já falei e repito, o amor não é um sentimento. Ele é uma ação, ele é uma atitude. Nós vemos o quanto Cristo demonstra esse amor na prática, ao abrir mão da sua vontade, ao se entregar ao Pai. Perceba aquela oração do Getsemane, foi uma oração muito séria. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. O próprio Cristo disse no Evangelho de João que ele dá a sua vida espontaneamente pelo seu povo. O nascimento de Cristo, a encarnação, ela atinge o seu ápice, o seu real significado pela sua morte, ressurreição, sobretudo quando nós olhamos no grande quadro da história da redenção da humanidade. O amor não é um sentimento, ele é uma ação e atitude. Em segundo lugar, Paulo vai nos dizer, nesse texto de 1 Coríntios 13, que o amor é o verdadeiro critério, é o real critério da verdadeira espiritualidade. Os coríntios queriam se medir por meio daquele que tinha o dom mais visível, que mais chamava atenção, que mais causava estardalhaço. Eram as línguas, eram as profecias, eram as curas maravilhosas, a eloquência. Paulo chama a atenção dessa igreja e diz a verdadeira medida da espiritualidade. Já que vocês querem uma medida, a verdadeira medida é o amor. Portanto,
Por mais que somos exortados por Paulo a procurar com zelo os melhores dons, e aqui uma observação importante, o amor não é um dom, o amor é fruto do Espírito. Se fosse o dom, alguém poderia dizer, eu não sou muito amoroso porque eu não recebi esse dom de Deus. Não, o amor é fruto do Espírito. Por mais que devamos buscar com zelo os melhores dons, Paulo diz, o amor é superior. Portanto, se oramos para que Deus nos use, devemos orar. Deus nos dá o dom de curas, nos dá, Senhor, capacidade de discernir espíritos, de profecia. Nós devemos orar mais ainda para que Deus nos faça crentes amorosos, cheios de amor. Porque o próprio Jesus disse, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns pelos outros. Terceiro lugar, o amor deve ser o foco da nossa busca. O nosso foco deve ser essa busca do pleno amor cristão. Já que o amor é superior a tudo, nós devemos buscar isso. E não é à toa que nós frequentemente estamos dizendo e orando, né? Vocês já devem ter percebido nas nossas orações que nós oramos para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Por quê? Porque Ele é a encarnação do amor. Se o amor é a principal virtude e Deus é amor, à medida em que crescemos em amor, nós nos tornamos mais semelhantes a Deus, mais parecidos com Jesus. Então, o nosso foco deve ser a busca do amor. E por fim, como nós podemos viver uma vida de amor? Não poderia acabar esse sermão sem fazer um link para o nosso aqui e agora. Em primeiro lugar, e eu aqui vou usar só dois tópicos, podia falar muito sobre isso. Em primeiro lugar, nós vivemos uma vida de amor quando nós obedecemos os mandamentos de Cristo. Foi Jesus que disse no Evangelho de João, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus não disse, se vocês me amam, eu quero que vocês fiquem com o braço arrepiado, eu quero choro. Jesus não disse nada disso. Não disse que nós provaríamos o amor por meio do choro, por meio de uma sensação, não. Jesus disse, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Uau! Eu fico extasiado disso. Como difere dessa visão sentimentalista, romântica que o mundo tem sobre o amor. O amor aqui envolve necessariamente a obediência a Cristo. O negar a si mesmo, o tomar sua cruz, o seguir Jesus. E nós aqui somos instados a imitar o exemplo de Cristo. Jesus nos chama a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E como eu uso isso no meu dia a dia? Aqui a ideia é que ao nós enfrentarmos escolhas diárias, e todo dia nós temos escolhas diárias, todo dia nós temos que decidir alguma coisa, nós devemos perguntar a nós mesmos como essa ação reflete o amor de Cristo. Como a minha ação, a minha atitude reflete esse amor de Cristo. Eu fui conquistado por Cristo para me tornar um discípulo dele. E por fim, meus irmãos, nós vivemos uma vida de amor quando nós servimos o próximo. O amor se manifesta em serviço. O amor se manifesta em serviço. Paulo não diz que Deus prova o seu amor para conosco, porque Jesus chorou diante da morte de seu amigo Lázaro. Não. Paulo diz que Deus prova no fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Percebam que eu não estou fazendo nenhuma crítica ao sentimento. Eu sempre acreditei que Deus nos criou de tal forma que o nosso coração tende a acompanhar a nossa mente. Na medida que nós vamos sendo renovados pelo Evangelho, os nossos afetos, as nossas afeições também são renovadas pelo Evangelho. Então, servir ao próximo, buscar oportunidade de ajudar, de encorajar, de edificar aqueles que estão ao nosso redor. É por isso também que nós devemos congregar. Congregar é um ato de amor. Hebreus 10, 25.
não deixando de vos congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestai-vos uns aos outros, ou seja, ajudem-se uns aos outros, tanto mais vede que se aproxima o dia. Nós e a vida cristã, ela tem uma lógica diferente do mundo. No mundo, quanto mais uma pessoa cresce, num cargo empresarial, numa carreira, mais ela é servida e menos ela serve. Essa é a lógica do mundo. Cristo disse que a lógica cristã é diferente. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, quando nós pensamos em Natal e lembramos do exemplo do Senhor, nós somos chamados a nos sacrificar pelo próximo, a buscar a glória de Deus, o amando e servindo os nossos irmãos e o mundo. Não é à toa que nós encerramos o culto sempre. Nós iniciamos o culto com um chamado, Deus nos chamando para louvá-lo, e encerramos com Deus nos enviando ao mundo para sermos sal do mundo, sal da terra e luz do mundo. Meus irmãos, são essas as palavras, eu vou encerrar. Nós já estamos avançados no horário. Peço que nós fiquemos em pé por um instante, vamos orar a Deus. E que esse amor venha marcar as nossas vidas, venha nos moldar, venha nos fazer uma igreja de fato, que é luz, que os dons espirituais se manifestem em nosso meio, mas que eles sejam sempre exercidos num ambiente de amor e com o fim da edificação do próximo. Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por esta série que meditamos em 3 grandes virtudes cristãs: fé, esperança e amor. Pai, como nós necessitamos disso. Enquanto ainda não estamos contigo, Senhor, no teu reino, enquanto ainda não temos um corpo glorificado, necessitamos da fé e da esperança. O amor, nos diz a tua palavra, será a nossa marca para todo sempre. Que teu Espírito, Senhor, produza em nós um amor verdadeiro, Senhor. Um amor que se manifeste na obediência aos mandamentos, um amor que se manifeste no serviço ao próximo. Que venhamos a ter a nossa mente renovada, para não atribuirmos significado que vem da cultura, mas que possamos enxergar todas as coisas à luz da tua palavra. Nos torna, Senhor, mais e mais semelhantes ao teu Filho, a manifestação e encarnação perfeita do amor. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos responder.